continuando, eu quero pegar um ponto que o irmão Lawrence começou a falar lá na primeira pergunta, que o irmão Lawrence falou que o rito escocês retificado, ele não vem para corrigir o rito escocês antigo e aceito. Vamos partir daí. Quais são as principais aí diferenças do rito escocês retificado e rito escocês antigo e aceito, e por que tem essa confusão que um veio para corrigir o outro? Então, justamente em razão do escocismo. Os dois têm a mesma base. E é por uma questão de nome. As pessoas, desde a idade, eu diria, de que inventaram a escrita, né? Elas se baseiam só na capa, né? Ou só no título da notícia. Ninguém lê as entrelinhas. Então a primeira confusão se dá em razão disso, do escocismo. Os dois tiveram origem em razão disso, e nada mais. Não tem nada, nenhuma ilação. Mas como eu disse, é a preguicinha do nosso pesquisador de internet, que vai só lá é o pesquisador de Wikipedia, que não olha a nota de rodapé que está lá embaixo, indicando o link daquilo que realmente tem validade. Agora, você falou no caso... É só essa questão que você colocou, você não colocou a questão ainda da diferença. Não, tá bem. Quais seriam as principais diferenças? Então, aí tem uma pegadinha que eu acho sensacional do Villermoz. O Villermoz, ele pegou o seguinte, você pega uma das diferenças básicas, são os graus superiores. Tá? Então você pega, no caso específico do rito escocês retificado, nós temos a loja azul, os graus simbólicos, a loja verde, e, se me permita, que eu sempre esqueço, a ordem inferior. Então, o que eu tenho? A priori, eu tenho até o 4º grau, eu tenho a loja azul, né, o aprendiz companheiro maçom, a loja verde, que são as lojas de Santo André, onde é o mestre escocês de Santo André, a ordem interior, onde eu tenho o escudeiro, que seria em tese o 5º grau, o 6º grau, cavaleiro benfeitor da cidade santa. O rito escocês já tem 33 graus, haja escada. Mas qual foi a sacada de Villermoz? O rito escocês coloca uma escadinha. E quando você coloca hierarquia para um ser humano comum, hierarquia pressupõe o quê? Alguém está acima de alguém. Villermoz colocou diferente. Círculos concêntricos. Um está dentro do outro. Então a loja azul está no exterior, o 4º grau está o subsequente, e aquele interior, e olha a simbologia disso. Quanto mais você gradua, mais você vai para o interior e não para fora. Essa alegoria que foi atribuída aos graus no rito escocês retificado, ela é maravilhosa. Ou seja, ela coloca que você deve internalizar e não ficar colocando... assim, não é o que eu vou apontar é uma crítica no sentido da palavra da crítica, né? É uma observação. O rito escocês antigo e aceito nos seus graus, cada um tem uma história, cada um tem um avental diferente, então ele externaliza. No caso do rito escocês retificado, não. Então, é verdade que os paramentos são mais simples, né? E eles levam ao quê? O pensamento filosófico, e não externar a sua posição dentro da ordem. Essa é uma das diferenças. Agora, meu irmão, é o seguinte, se você falar de diferença, só aqui eu pontuei 19 diferenças. Será que vai dar tempo da gente falar tudo isso daí? Eu só vou dormir depois que acaba a live mesmo, então não tem problema nenhum pra mim. Então, meu irmão, senta que lá vem história, porque você fez a pergunta, tinha feito, falei, olha, eu só tô pontuando 19 diferenças. Então, como eu já falei, né, a questão, o rito escocês retificado são 6 graus, o rito escocês antigo e aceito os 33 graus, lembrando que os dois têm os 3 graus simbólicos da loja azul. Os 3 primeiros graus, tanto no rito escocês retificado como no rito escocês antigo e aceito, são conferidos em lojas simbólicas, no GOB, tá? Os graus superiores, como eu já falei, no rito escocês retificado, lojas verdes, brancas e cavaleiros benfeitores da cidade santa. E tem uma curiosidade, antigamente tinha uma classe secreta, lá bem nos primórdios do rito escocês retificado, que era do professo e grão-professo, conforme eu fiz a citação anteriormente do Martinez. Uma coisa que eu acho sensacional é a economia de cargos no rito escocês retificado. No ritual do Grande Oriente do Brasil, ele cita 9, mas na realidade são 10, porque o ex-venerável
que assim é chamado no rito escocês, ele faz parte desses cargos na loja. Né? Eu só vou tomar cuidado, irmão, eu não vou citar algumas coisas para não ferir as nossas leis. Certeza. Tá? Então, alguns nomes de cargos, como é uma live e é livre, eu vou me ater muito à história, tá? Então, eu vou ser muito cuidadoso para já não citar segredos da ordem, né? Porque profanos podem assistir futuramente isso. Então, eu quero seguir o que manda as nossas leis. Eu posso falar os cargos que existem, mas não vou dizer o dele. Quer dizer, posso falar uma outra coisa, como eu já comentei para você. Como não tem harmonia no rito escocês retificado. É uma loja que prima pelo silêncio, pela introspecção. Outra coisa, isso aí tá na internet, não tem jeito, né? No rito escocês retificado não tem o painel do grau, como tem no rito escocês antigo e aceito. Os símbolos, seguindo o mesmo método do rito de Schroeder, observando que na história da criação do rito escocês retificado, também nós temos a estrita ordem templária também. Nós temos um pouquinho depois a criação do rito de Schroeder também, seguindo um pouco essa linha do rito escocês retificado. Outra coisa que é interessante, aí eu vou ter que... O que eu acho legal, né? Todos os irmãos usam o chapéu tricórnio, eu acho sensacional aquele chapéuzinho deles, né? Aí, coisa que é esotérico, todo mundo sabe, a questão das colunas, as colunas em relação ao rito escocês antigo e aceito são invertidas e somente uma delas recebe a letra. A outra não, porque é a coluna que os aprendizes e eles não devem saber esse segredo, não deve ser revelado. Tá? Algumas palavras, elas são diferentes no rito escocês antigo e aceito. Tá? Não vou revelá-las porque estamos... Claro. Tá? Como eu disse, né, o rito escocês retificado é um rito de contemplação, pratica-se no absoluto silêncio, não possui funções de harmonia. É uma coisa que eu acho muito bacana, nossa, como eu queria que fosse assim no rito escocês antigo e aceito. Não se usa bala andral. A do Niramita também não se usa. Eu só acho que a gente tinha que arrumar uma verba aí os irmãos terem 2, 3 ternos, né? Porque tem gente que parece que não lava o terno, mas tudo bem. Há quem diga que as férias maçônicas foram criadas justamente com esse intuito, e mesmo assim... Ô, louco! Lavar de 6 em 6 meses! E mesmo assim não dá, Vamos lá, só pra gente fechar. A questão dos diálogos também é uma coisa mais enxuta, mais silenciosa. E, dando spoiler ou não para os profanos, né? Uma coisa que eu achei muito bacana, o rito escocês retificado ao final todo final de sessão, no grau de aprendiz, é feita a cadeia de união. Achei muito bacana isso daí. Em toda a sessão? Em toda a sessão. Isso está no ritual do Grande Oriente do Brasil. Tá lá. Se faz ou não faz é outra coisa, né? Aí não cabe a nós. Né? Mas eu achei muito bacana isso daí. Então, assim, as diferenças que eu pontuei foram essas. Se o irmão Reinaldo tiver mais alguma coisa a pontuar, aí eu deixo para você. No martinismo também, todo final de sessão é feita a cadeia de união. Não, mas na maçonaria. E Vilemos... no martinismo também faz a cadeia de união. Não, mas a diferença que a gente está pontuando aqui, meu irmão Reinaldo, são as diferenças do rito escocês retificado para os outros ritos da maçonaria. Porque é uma prática que ela é indissolúvel. Esses irmãos já vieram trazendo já, como podemos dizer, como ritual. Eles vieram trazendo como rituais, inseridos no rito escocês retificado, entendeu? Uma prática que já vinha desde a observância templária. Certo. Bom, deixa eu ler mais um pouquinho aqui das mensagens. O Wagner Rocha mandou aqui: irmão Guilherme, parabéns por trazer tanto conhecimento. Na verdade, os louros disso aí são dos irmãos. Eu só faço a live. O Edson Júnior mandou aqui: grande honra. O Gustavo Ribeiro mandou aqui: boa noite, meus irmãos. Eu, com quase 40 anos no Antigo e Aceito e Rosa Cruz, me interessei muito pelo rito escocês retificado. Pergunto aos irmãos: o que mudou na vida maçônica dos irmãos? Tríplice fraternal abraço. Meu irmão Gustavo, essa pergunta eles já responderam lá no comecinho da live. Então, o irmão aí, depois que acabar a nossa live, volta lá no comecinho e vê lá que eu fiz essa pergunta pros irmãos.
Ele mandou aqui que é da Baixada Santista. O Rodrigo Espetacular mandou aqui. Por que tem uma coluna caída no templo? E a diferença do tapete mosaico? Opa! Boa pergunta. Respondo. Então responde aí. Respondo. É o Adão primordial, é a reconstrução do homem. Até aí, isso está no livro da reintegração dos seres viventes, dos seres de Pasquali. É a reintegração, essa coluna caída, entendeu? É o homem de pé se reconstruindo. Reconstruindo a sua mente, entendeu? Para fazer as coisas boas. As coisas boas que faz ele mesmo evoluir. Quer completar Falei, eu sou bem sintético, né, Reinaldo? Porque as inscrições que nós temos nela é a Ductistat. Ou seja, ela aguenta enquanto tudo desaba. Aí eu vou ter que roubar a filosofia do irmão Reinaldo agora. O brilho. Uma coisa que eu acho muito bacana... Lá. Oi? Não, eu vou ter que roubar a sua filosofia Fica agora. Fica à vontade. Porque é uma coisa muito bacana que o rito escocês retificado ele trouxe do martinismo. O martinismo, ele traz para o rito escocês retificado uma coisa muito bacana, que é o seguinte. Eu sou cristão, mas eu sou aberto a todo o estudo de religião, sem problema nenhum. Mas esse dizer é muito interessante, ou seja, ela aguenta tudo enquanto desaba. Ela dá o seguinte significado. O ser humano, seres humanos, vocês existem, vocês foram criados, vocês estão aí, façam a sua parte, vocês têm capacidade para resolver os problemas, né? Vocês não precisam ficar pedindo alguém além, vocês têm todos os instrumentos para resolverem seus problemas. Eu acho muito bacana essa coisa do martinismo colocar o ser humano com o pé no chão. Falei, ei, ser humano, assim, eu estou sendo muito simplório, né, na minha visão, mas, ser humano, ei, o mundo pode estar caindo, que é o significado desse painel que tem na loja de aprendiz do rito escocês retificado. Você tem condições de, independente de qualquer problema, né, você se reerguer. E é uma lição que deixa no seguinte sentido. O rito escocês retificado, ele vem justamente de mostrar o seguinte, olha, eu estou com um problema. Perfeito, nós temos uma solução. O rito escocês retificado, ele leva você o quê? Ao copo sempre meio cheio e nunca meio vazio. Ou seja, eu tenho, para cada solução, é o pessimista, né? Para cada solução, mas, não, o martinismo é bacana nesse sentido, ele diz, ei, você, ser humano, você é capaz, você pode fazer. E esse quadro, ele é muito emblemático. E se me permite, irmão Guilherme, e ainda, ele é reforçado por uma figura mitológica, o rito escocês retificado, a Fênix. Você sabia desse detalhe? Na verdade, muito eu tô perdendo muito hoje, porque aqui no meu Oriente a gente não tem rito escocês retificado, eu tô só ouvindo e com vontade de conhecer. Não, o irmão Reinaldo já vai te convidar. Então, quando você vier a São Paulo, além de vir na nossa loja em comum, você vai visitar a segunda loja dele. Com toda certeza. Sobre esse assunto eu tenho dito.